Olá, eu sou a Karina Braga e estou aqui com o Eduardo Lima. Olá, eu conheci a Karina. Tudo bem, Karina? Tudo Prazer jóia, estar aqui. Eduardo? Não, mas assim, a primeira vez que eu conheci a Karina, logicamente, foi pela voz. Eu estava apresentando um jornal local aqui na Joinville, a 89, um jornalismo. E aí um ouvinte ligou, que era a Karina, e eu comecei a ouvir a voz dela. E quando terminou a informação que ela passou, não sei, do trânsito lá, aí ela terminou assim: aqui é a Karina Braga do Vila Nova. Eu achei uma gracinha e hoje eu estou aqui conversando no podcast da Karina Braga. Obrigado por você ter me convidado, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eduardo, é um presente estar aqui com você. O Você presente é meu estar aqui, imagina, imagina sabe? você ter aceitado esse convite. Eu te acompanho há um certo tempo já, sou sua fã. Amo a sua comunicação, a maneira como você se conecta com as pessoas do outro lado do rádio, do aplicativo, até mesmo na tela de televisão, porque você apresentou por muito tempo também na televisão, né? E quando eu tive a oportunidade que aconteceu do inesperado de conhecê-lo pessoalmente, que eu falei bom dia, ele me olhou e falou assim: Karina Braga, do Duvido. Vila Nova. Eu falei, essa mesmo. E não foi na 89, foi na Máxima Hits agora que eu te conheci, não foi? Não foi na 89, Exatamente, não. foi, Você foi participava todos os dias lá, quase que todos os dias lá no meu programa. fiel, né, É, fiel. Eduardo? Mas aí depois eu te conheci pessoalmente na Máxima Hits, né? Falei, pô, pela voz é a Karina Braga do Vila Nova. E é sobre isso, sabe, Eduardo? Sobre se conectar com as pessoas e transmitir sentimento. Então, eu não o conhecia pessoalmente, mas cada vez que eu participava do seu programa, eu me sentia vista e valorizada. Mas pela forma com que eu era acolhida, vista e como você me fazia sentir importante. Então, eu sou apaixonada pela comunicação, pela voz, por esse contato. E a mesma coisa que eu sentia quando eu participava, sem nos conhecermos, eu senti quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então é muito verdadeiro, Eduardo. Conta pra gente, porque nós queremos saber essa essência da comunicação, né? Por que o Eduardo seguiu esta área? Olha, comunicar é uma arte que é bom a gente assim, é o que sai do coração, sabe? Tudo começou que eu tive um irmão, ele foi um comunicador muito famoso no Rio de Janeiro e ele fazia a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele tinha um cargo de chefia dentro do Fantástico e era o narrador do Fantástico na época. Era ele e o Cid Moreira que narravam o Fantástico. E o meu irmão tinha aquela paixão enorme, sabe? Ele cuidava muito da voz dele, não era vaidoso, era um cara bem à vontade. Assim, eu sou bem parecido com ele, que as pessoas, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eles me chamam, aí, Gilbertinho, tudo bem, né? Eu me acho parecido com ele, eu fico muito orgulho disso. E eu começava a reparar, sabe, naquele paixão, amor ao profissionalismo dele, as narrações, que antigamente, hoje está tudo mudou, né? Muito mais simples, muito mais fácil você fazer a narração, existe a inteligência artificial que corrige tudo. Mas antigamente a narração era feita direto ali em cima da imagem. Sabe, por exemplo, eu ficava ali dentro do estúdio pequeno, aí tinha um rapaz que ficava atrás do meu irmão ali cutucando. Então cada toque era uma velocidade que ele tinha que ter com a voz, com aquilo que ele estava vendo, que ele via. É como se fosse uma dublagem, sabe? Né? Mas só Sim, que não, ele estava ali contando uma notícia. Aí ele vinha, então, assim, suspense, tinha alguns toques, sabe? E nessa hora, não sei o que dizer, estava mais tranquilo. E aí, sabe? Então, tinha. O meu irmão era um pica-pau que ficava nas costas dele, né? E eu achava, meu, como é que ele consegue fazer isso? E foi dessa forma que ele se acostumou, que ele era o único desses narradores que gravavam direto na hora da imagem para facilitar o trabalho para o Fantástico. Quando ele faleceu em 83, eu estava em São Paulo, no rádio, e quando eu terminei o meu programa, todos já estavam sabendo que o meu irmão tinha falecido. E eu tinha falado com ele no dia anterior, ele estava bem, eu tinha combinado de numa sexta-feira ir para o Rio de Janeiro, porque ele tinha comprado um apartamento, ele estava todo feliz, ele gostava de fazer de fazer festa. Eu falei, vou convidar o Eduardo, porque o Eduardo é bem porra louca, é festeiro. é festeira. E eu falei, cara, eu vou. Ele falou assim, ali traz o comunicador tal, que eu esqueci o nome, que trabalhava na Antena 1 na época, né? Que ele gostou também, achou o cara bem divertido. E beleza, meu irmão, tudo bem, tá. E quando saí do programa de rádio, eu vejo lá o diretor da rádio,
Eu era coordenador da rádio ali, os meus locutores, assim, com uma cara assim para mim, né? Eu falei, nossa, e ninguém tinha Você coragem de dizer, ou dar notícia para mim. Eu sim. falei, moçada, o que foi que aconteceu aqui, caramba, né? Aí fui para casa, e aí as rádios se comunicando. Olha, faleceu no Rio de Janeiro Gilberto Lima, o narrador da Rádio Globo, do Fantástico, aquela coisa toda, etc e tal. Mas eu estava na rua, na época, né? Não estava... Essas coisas de Walkman tinha, mas estava sem o meu Walkman. Não tinha Né? pilha. Quando eu cheguei em casa é que eu vi a confusão, né? Mamãe estava comigo em São Paulo um período que ela estava cuidando da saúde dela. E eu fiquei, meu Deus, eu não tenho criança aqui no prédio, aquela gritaria, aquela coisa toda, etc. Tal. Fomos para o Rio de Janeiro, aí eu vi a imensidão do amor que as pessoas tinham pelo meu irmão. E através, sabe, de reparar isso, eu falei, não quero ser igual a ele, porque ele é ninguém substituível, mas até hoje as pessoas o reverenciam no Rio de Janeiro, né? Eu quero ter essa paixão. Eu já gostava do que fazia, sabe? Mas aí eu comecei, senão eu vou levar o legado dele também na comunicação, né? E eu digo para você que deu certo, porque eu trabalhei já em várias praças no Brasil. Eu comecei minha carreira em São Paulo, numa rádio. Eu sou uma das primeiras vozes da frequência do FM de São Paulo. Foi de 79 para 80, que era automação na época, era tudo gravado, né? E aquelas fitas que colocavam, sabe, encaixavam, botava música. Era bem trabalhoso fazer a rádio antigamente. E nisso eu comecei a trabalhar numa rádio. Não, primeiramente eu estava no Rio de Janeiro, aí fui para São Paulo. E aí eu falei assim, olha, as rádios vão começar a ser ao vivo. Meu irmão falou assim, não vou te ajudar em nada, tu se vira. Ele me ajudava assim, mandava eu ler jornal, tá uma porcaria, precisa ler mais, repete, né? Aí eu falei assim, não, eu vou para São Paulo. Aí na Avenida Paulista ficam quase que todas as FMs de São Paulo. Eu desci no Paraíso e fui até a Consolação andando. E como eu sabia o endereço de todas, eu ia fazendo teste, e reprovado em todas, né? Pau. Chegou na Rádio Cidade, a Rádio Cidade era líder de audiência na época, aí eu conheci o Carlos Tausen, que era amigo do meu irmão. Ele falou assim, olha, eu vou te dar uns toques, que até se chegar na última, quem sabe você seja contratado. Ele brincou comigo, né? Mas você tem voz, você é mais para a Rádio Cidade agora, no momento eu quero uma coisa mais, pessoal mais experiente, né? Aí beleza, eu fui. Quando chegou na última rádio, como o Carlos Tausen falou, que era Antena 1, e começou uma chuva, e a rádio ficava assim, bem no primeiro andar, assim, da Avenida Paulista, eu achava que ficava no prédio, quinto andar, não, ficava quase tipo porão, assim, na rádio. Aham. Eu vi um pôster da Gal Costa, estava começando a chover, e eu fui. Eu estava só com o dinheiro da passagem de volta para casa de ônibus. Né? Outras épocas, né? Começando carreira. E nisso eu vi lá um rapaz, que é o Paulinho Azeitona, um rapaz maravilhoso. Hoje ele é CEO do Centro Tradição da Centro Nordestino. É um lugar muito espaço que tem lá em São Paulo, que grandes shows são feitos lá, né? Ele que é o que manda lá. Aí eu falei, cara, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu vim do Rio de Janeiro, estou a fim de fazer um teste no rádio, tudo. Aí ele foi muito simpático e chamou o tal Arnaldo Sacomani. Arnaldo Sacomani é uma das maiores feras que já existiu no rádio, já ouviu falar Sim, dele, né? Até sim. pouco tempo atrás, até uns 4, 5 anos atrás, ele era júri do Ratinho e maravilhoso, né? E o Arnaldo, ele fala assim com a língua entre os dentes, até parece que tem um locutor aí que entrou agora no rádio, sabe? Sim, que conheço. me substituiu. E aí ele chegou, olha, ele chegou, né, e falou assim, e aí, Dom, tudo bem? Tudo aí? Bom, tudo bem? Falou, meu nome é Eduardo, eu queria fazer rádio, né? Eu falei, tá, vamos fazer um teste aqui. Aí entrei lá, ele me deu um papel para eu desanunciar muitas músicas, né? Phil Collins, Michael Jackson, não sei o quê, e fui. Aí, como eu já tinha feito muito teste, já estava já ficando profissional, eu fiz o teste e ele gostou. Passou. Ô Dom, eu gostei de você, saca? Pô, você pode começar quando, né? Eu falei, pensei comigo, pô, semana, porque eu preciso hoje. E eu falei, pô, claro, vamos nessa, né? Fiquei naquela ansiedade, sabe aquela vontade de sair na rua gritando, tava aquela chuva danada em São Paulo, né? Aquela vontade de sair gritando de felicidade. Aí eu falei, tá, mas eu tenho só esse dinheiro da condução do ônibus para voltar para casa. E aí tá, isso era umas 4 horas da tarde. Aí veio aquela fome, sabe?
E eu ia ficar até, eu ia virar a madrugada, Olha só. porque eu ia acompanhar o operador da madrugada, que ele ia mexer para eu, como é que eram os equipamentos. Colocar o LP, botar comercial, cartucho, né? Mas eu tenho o seu Gaia, o nome dele. Eu tenho o nome dele assim como Deus o tenha. Ele falou, você tá com fome, né? Eu falei, pô, cara, eu tô com muita fome, né? Vem cá. Ele foi na padaria ali comigo, botou lá uma música com um tempo maior, né? Aí pegou lá um misto quente, pegou um suco de laranja, não sei o quê, e salgadinhos e levou lá para eu comer. Isso foi marcante, né? E a partir daí eu comecei a fazer, ganhei um horário, depois de uns 5 meses já estava fazendo o melhor horário da Antena 1, já era o locutor número 1 da rádio. Aí comecei a chamar atenção no mercado. E aí começou a disputa pelo Eduardo. Aí começou a disputa e eu gostava disso, né? Porque era um dia aumentava o salário. Claro, né? A vida vai E, melhorando, a gente vai se dedicando. Aí eu aluguei um apartamento legal, fui morar perto das rádios, ali na Avenida Paulista. E, enfim, as meninas frequentavam muito as rádios. Naquela época tinha assim, saca, um bando de mulher bonita que E visitava aí as já estava rádios. famoso. Então, eu era mais jovem, famoso, Sim. tudo, né? Era muito bom, me diverti pra caramba. Que legal, Né? Eduardo. E você pegou toda essa transformação, né, da rádio ser muito manual e atualmente tem computadores, né? A tecnologia veio para ajudar e facilitar também o trabalho do radialista, do comunicador. Como foi esse processo para você? Olha, essa transformação, acho que faz parte, né? Eu confesso para você que eu sou saudosista, eu gosto de como se fazia a rádio antigamente. O que mais hoje em dia eu sinto muito diferente é a emoção dos profissionais que trabalham em comunicação. Porque na minha época, eu lembro quando o Arnaldo Sacomani entrava no estúdio, lá antigamente os chefes tinham uma maneira diferente de lidar com a equipe. Então só não tinha chicote, sabe? Olha, Mas era uma coisa assim bem forte, muito e forte. muito sério, Muito né? sério e assim, palavras assim bem agressivas, né? É, mas a admiração era tanto que nada daquilo doía. Sabe aquela admiração que você tem pelo cara? Você sabe que o cara é o mestre, é o monstro, né? E, e, Pode e, chicotear que tá tudo certo. e vai moldando, né, Moldando, Eduardo? sabe? São Porque eles não queriam mal de experiências. ninguém, sabe? Mas eles eram violentos, Olha sabe? Era só. uma coisa bem, né? Para lapidar rápido, sabe? Fazer Uhum. você um cara fera. Então, assim, ele falava, olha, o locutor que não bater pezinho dentro do estúdio quando entrar, não vai trabalhar comigo. Eu quero o cara que viva a rádio. E hoje, talvez até por causa da programação, deu um bug no mundo, que a partir de 92, acabou a comunicação, parece. Acabou a criatividade das pessoas. Você pode ver que você não vê mais lançamento de filmes, tudo filme Rambo 3, Rambo 7, sabe? Dando continuação. As músicas também pararam. Né? Veio aí a onda do sertanejo, do pagode, por aí ficou. Né? E antigamente você tinha, pô, meu Deus, cada banda maravilhosa aqui no Brasil. Né? Você tinha o Legião Urbana, você tinha Capital Inicial, o Titãs. Eles estão aí, sabe? Mas eles não têm mais o mercado que eles tinham antigamente. E além das bandas estrangeiras. E antigamente era gostoso, porque quando começava a fazer um sucesso nos Estados Unidos, a gente só ia tocar aqui no Brasil depois de uns 3, 4 meses. Porque o navio, parece que o LP vinha a pé, né? Chegava Era muito difícil depois. para chegar. Sim. Então, e era essa coisa assim que a gente tinha essa fissura de querer acompanhar o mercado internacional. Uhum. E aí um dia surgiu lá um brasileiro, que é o tal do Julinho Mazei. Até eu convido para quem gosta de rádio, as pessoas a seguirem eles no Instagram, chama Julinho Mazei. Monstro, monstro. Até hoje, ele foi o grande transformador da locução paulista. Sabe, todos vocês conhecem o Emílio Surita, que é um irmão que eu tenho, começou no rádio praticamente junto comigo lá em São Paulo. Hoje ele está na Jovem Pan, que eu faço o Pânico. Mas o Emílio, quando começou, ele mais que conseguiu fazer aquilo que o Jolinho Mazei fazia no ar. Velocidade, ritmo, paixão, sabe? Tem locutor amigo meu que já quase infartou já dentro do estúdio, Olha. sabe? De terminar o programa pela metade seja levado para o pronto-socorro. Emoção. Hoje eu reparo que eu vou nos rádios,
Aí eu, olá, bom dia, tudo bem? Tá começando a rádio tal, não sei o que. Você tá, pô, que legal saber que você tá aí do outro lado do rádio, ouvindo a gente, etc e tal. Blá, blá. É isso aí. Bom, vamos abrir hoje aqui o nosso horário com a música tal, tal. Valeu, são tantas horas. Rádio tal. Aí fala o nome da rádio, né? Sim. Desligou o microfone? Vai pro celular. Sabe? A máquina faz tudo. Então perdeu a graça, sabe, para mim. Eu comento muito. Meus filhos estão aqui prestigiando e eles sabem, assim, o quanto enlouquecida eu sou pela rádio, assim. Mas pela forma como vocês nos transmitem do outro lado. E vindo para cá, a caminho do Pod, estava com a Xanai ali falando da emoção ou da não emoção que a gente sente quando a gente está do outro lado, sabe? Um cumprimento de protocolo, porque eu tenho que falar ou eu tenho que fazer. Ou quando eu chego, olá, eu sou a Karina Braga, estarei com vocês aqui acompanhando. Acho que essa energia, Eduardo, ela contagia e ela inspira ou não inspira o ouvinte. É. Você sabe por que eu fui? Vou dizer por que eu fui para Máxima Redes. Pô, você saiu de uma rádio líder, Canhão, né, que é 89 FM. É que a rádio lá tem pessoas que curtem o rádio como eu curto. Tem ali a Aline de Carlos, que trabalha de manhã. Uma querida Ela Aline. faz das 8 ao meio-dia. Sim. Meu, ela trabalha com som alto dentro do estúdio, sabe? Ela vai, ela trabalha, ela pesquisa, ela canta, sabe? E os ouvintes ligam, mandam mensagem. E você vê que é do coração, né? Falei, olha só, encontrei uma moça jovem, sabe? Com espírito do radialista da antiga. Ela é raiz, eu falo, né? Aí depois vem o Dica Viori também, que é um rapaz muito bom, sabe, que faz também, apaixonado. Vem o Natan à tarde, que é um rapaz que já trabalhou em várias rádios também, mas um cara empolgado, ligado no rádio, né? Eu gosto muito. Tem o J. Andrade, que faz o sertanejo, que é de manhã, também é um locutor raiz. Aí ele chega às 5 horas da manhã, eu chego ali por volta de 6 horas da manhã, o jornal começa às 7, né? Mas eu fico ali preparando, eles têm alguma notícia, etc. Tal. Mas ele está ali, sabe, falando também com emoção. Sim. Então, a Máxima foi uma rádio que eu falo, olha, dessas que eu trabalhei aqui em Santa Catarina, foi a única rádio que se identificou comigo. Com o seu perfil. E a dona, ela é jovem, a Bruna Michos, aliás, eu quero mandar um beijo para ela, e o marido dela, o Ricardo, um casal maravilhoso, era muito amigo do pai dela, e o pai dela também é um apaixonado pelo rádio, faleceu precocemente. E a Bruna, a gente vê essa empolgação dela também, ela quer locutor raiz, De sabe? contagiar, né? Lá de contagiar, de mostrar emoção, né? E a programação da rádio, que é aquela música que eu trabalhava na época que eu estava em São Paulo. Na época era lançamento, né? Hoje virou músicas clássicos, né? Sim, sim. Eu tive a oportunidade de conhecer a Máxima, porque me chamaram para fazer um comercial de Natal lá pro estúdio de dança Val Bernardi. Um super beijo para Val, né? Onde o Thiago me recebeu, o Daniel me recebeu também. Daniel. Isso. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Aline, que me deu uma atenção fantástica. Fiz questão de voltar lá para levar um presente para ela. Um beijo, Aline. É maravilhoso ter a tua amizade também. Descobri que ela mora no meu bairro, quase uma vizinha, olha só. né? E a Aline realmente tem essa energia muito boa É uma que profissional contagia. maravilhosa. E é sobre onde a gente está bem e se sente feliz, né, Eduardo? E eu tô assim nessa de só estar ou andar ou ficar com pessoas que me fazem feliz, né? E eu acho que é esse agora o grande barato. É o combustível, né? Eu sempre digo assim que viver o dia de hoje, porque amanhã pertence a Deus, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, fazer, deixar o nosso legado, ser feliz. Ninguém precisa provar nada para ninguém. Ou você é ou você não é. E isso acho que faz a gente ser uma pessoa melhor, né? Eu digo assim, eu vejo que muitas pessoas se preocupam com o que os outros vão pensar de você. Você não vive tua vida, você vive para os outros. E eu não me preocupo com isso, sabe? Gostou, não gostou, o que eu posso fazer, né? E lógico que eu fico, né, me policiando para não falar certas barbaridades, que eu tenho vontade de falar no rádio, muita coisa, mas hoje, infelizmente, não dá, né? Naquela minha época a gente podia chutar o balde, pisar na horta, né? Era diferente, hoje a gente né, está muito Eduardo? assim, eu tenho que me segurar muito, isso me deixa muito mal, né? E eu tenho minha posição política, eu tenho a minha religião, eu tenho o time que eu torço,
Mas eu tenho que pensar na audiência da rádio também. Isso. E cada um tem seus gostos, né? É importante respeitar todo mundo É isso aí. também, né? Eduardo é pai, é avô, né, Eduardo? Uma neta linda, Alice, tem minha filha baiana que chama Nathalie. Eu tenho uma filha que mora em Londres há algum tempo, ela chama Linda Rafaela, né? Então eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que Ele me deu de eu ser o ser humano, né? De trazer esses dois espíritos aqui para estarem hoje iluminando a Terra, né? Que elas são bem assim de chegar no local e uau, sabe? Iluminadas, né? Sim. É. Eduardo, e qual é a essência do Eduardo Lima, assim? Pô, qual é a essência do Eduardo Lima? Olha, que pergunta complicada para mim, sabe? Porque eu sou tão assim, camaleão, né? Aí eu às vezes falo assim, bom, você pensava assim ontem, né? Mas ontem já passou. Eu já penso assim, já diferente, porque eu gosto de ler bastante. E às vezes eu falo, nossa, meu Deus, eu sempre pensei dessa maneira. Eu falei, caramba, devo ter machucado algumas pessoas também de pensar dessa maneira. Eu preciso mudar. Mas eu não falo preciso mudar, eu vou ficar analisando muito tempo, né? Eu já mudo naquela hora. É E é pra já. engraçado que aquelas ações viram um passado distante para mim. Só que as pessoas que às vezes convivem comigo se assustam. Não, mas é que ontem você estava assim, como assim você mudou? Já Assim, mudou. assim eu vou ficar doida, né? Não, não fique tranquila. E você leva isso como aprendizado ou frustração? Não, eu vejo isso como evolução. Perfeito. Né? Eu vejo assim isso como evolução. Eu creio, né? Que Uhum. seja uma evolução, porque eu estou bem de saúde, eu estou bem de cabeça. As pessoas perguntam para mim, você, Eduardo, caramba, que energia que você tem, pô, que vitalidade, qual é o teu segredo? Eu falo assim, não saia da quinta série. Seja feliz. Saiu da quinta série, você vai envelhecer. Né? Então, mas o que é a quinta série? Ah, bom, sei lá, eu gosto de ficar zoneando as pessoas, brincando com as pessoas, né? Muitas pessoas ficam meio saco cheio assim, também quer as brincadeiras de tiozão, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. E Eduardo, falando de comunicação, qualquer pessoa pode ser um comunicador? Olha, a comunicação para trabalhar na área envolve muitas coisas, né? Às vezes a pessoa tem uma voz bonita, a pessoa é bonita, quer fazer televisão, né? Tem um visual, mas tem muita coisa que envolve nisso que você não aprende de faculdade. Existem técnicas para isso, mas, por exemplo, ser carismático, isso já é algo muito forte dentro da comunicação. Pô, mas aquela pessoa não sei o quê, mas ela é carismática, então ela, sabe, aquele carisma dela envolve, as pessoas ouvem, as pessoas assistem aquela pessoa, né? Agora, quando a pessoa consegue trazer outros conteúdos dentro daquilo, dentro do carisma, aí, pô, a pessoa vai ser um artista de sucesso. A gente tem vários exemplos aqui, e um deles aí se foi há algum tempo atrás, chama-se Silvio Santos, mestre dos mestres, maravilhoso. Esse homem, ele foi, deixa eu contar uma história, há muitos anos atrás, antes de começar em rádio, já quando eu era criança, né, adolescente. O Silvio Santos, ele não tinha dinheiro para pagar os funcionários dele. E o meu irmão, os dois sempre foram amigos, né, no início de carreira, tudo. E o Silvio comprou o Baú da Felicidade, tudo. Meu irmão foi para o Rio de Janeiro, ele fazia rádio em São Paulo, já com chacrinha, e foi para o Rio de Janeiro lá para voar, né? Tentar se dar bem lá no mercado, que o mercado tava melhor do que São Paulo na época. E aí o Silvio falou para o irmão, assim, Giba, eu vou fazer um programa, comprar um horário aqui na TV Paulista, que hoje é a TV Globo, e tem o meu irmão, o Léo Santos, né? Ele vai ficar aqui em São Paulo, e a gente vai fazer o sorteio do Baú da Felicidade. O Léo vai fazer aqui a cidade de São Paulo, e você faz o Rio de Janeiro para mim. Então, através do telefone, né? Aí senta. Então tinha alô, Léo, alô, Silvio. Pois é, eu estou aqui hoje no Tatuapé, lá em São Paulo, e meu irmão entrava do Rio. Alô, Gilberto Lima, alô, Silvio, fru para você. Então hoje eu estou aqui em Nova Iguaçu, com não sei o que, etc. E aí, como é que era a forma que meu irmão recebia? Através de comida.
Olha só. Então, o Silvio levava alimento para minha casa, sou um funcionário dele, né, que era o chofer dele. Então, eu levava comida para minha casa e comida para o meu irmão lá no Rio de Janeiro. Era quando eu ia para o Rio de Janeiro de carona com o motorista do Silvio. E recebia aquilo como Era uma uma veraneio, oportunidade, né? uma... E então, assim, para a gente ajudava muito, que mamãe era viúva, era toda aquela garotada, então ajudava muito, né? Porque ela nunca tinha trabalhado, era da sociedade lá de Minas Gerais, tudo, então teve que se virar nos 30, que meu pai também foi assim de repente, né? Uhum. E aí minha mãe fazia docinhos para fora, aquela coisa toda, etc e tal. E o Silvio ajudou muito isso na questão de trazer comida para botar na boca aí dos filhos, dos irmãos Gilberto, né? Então isso veio esse amor, sabe, desde pequeno por ele. Aí o Silvio começou a melhorar, aí sim, o Silvio comprou um horário para o meu irmão lá no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional. Aí depois a Globo começou a fazer muito sucesso, a Globo foi lá e tirou, né, ele do Silvio Santos, mas eles sempre foram. Quando meu irmão faleceu em 1983, o Silvio ele fretou um avião da Varig na época, com os funcionários do baú, que os funcionários tinham uma paixão pelo meu irmão, com a direção do Baú da Felicidade e com a minha família, fomos todos para o Rio de Janeiro. Olha. Quando eu quis falar para você sobre, quando você me uma das suas primeiras perguntas, para falar sobre paixão e comunicação e carisma, quando nós chegamos lá, segundo os cálculos, né, em 1983, havia 5.000 pessoas no cemitério. É muita gente, né? Os motoristas de táxi, eles deram as mãos e rezavam o Pai Nosso em volta, sabe? De tanta gente que Então, tinha. para a gente, quando nós chegamos lá, lógico, uma dor, né? O irmão faleceu, mamãe assim, muito triste, claro. E nisso, havia aquela multidão. Nossa! Aí a gente foi entender quem era o Gilberto Lima. Tamanho do Gilberto. E ver o quanto que isso a gente pode fazer. Hoje, de uma outra forma, o mundo mudou muito, né? Mas como a gente mexe com a emoção das pessoas, a gente está ali e não tem noção. E meu irmão mexia com tantas emoções. Ele tinha ali a oração da Ave Maria, onde existia a corrente do pensamento positivo. Então ele dizia, hoje aqui no Corrente do Pensamento Positivo, na Globo, nós vamos oferecer aqui a oração da Ave Maria para fulano e tal, que mora em Nova Iguaçu. A mãe dela está com um problema sério de saúde, não sei o que e tal. Também tem o rapaz que mora lá em Duque de Caxias, que está não sei o que quer pedindo emprego. Então era uma relação de pedidos. E aí o que acontecia? Quando essas graças vinham para essas pessoas, elas achavam que era o meu irmão que havia dado aquela bênção, aquela, sabe? Tanto que quando algumas vezes meu irmão saía do prédio da Rádio Globo, tinha lá uma galera, umas 30, 40 pessoas e senhoras esperando ele e se ajoelhavam. Ah. Não. Aí o meu irmão, no início era um choque, né? Não Sabe? entendia, Mas, né? Como o radialista não presta, né? Eu quero dizer isso para quem está nos assistindo, assim, radialista é meio complicado. Aí o meu irmão falou assim, vocês todos se ajoelham, né? Que eu vou abençoar todas vocês. Olha. E atrás do meu irmão tinha um boteco. E os caras, os bebum lá da rádio, tudo assim, ô, Gilberto Lima tá louco. Aí, meu irmão, Deus te abençoe, minha filha. Mas assim, para aquelas pessoas que estavam ali, meu irmão estava abençoando. Se meu irmão estava brincando, estava zoando, né? Elas Aquelas recebiam. pessoas se sentiram abençoadas. Recebiam. Né? Mas no fundo eu sei que meu irmão estava querendo ser engraçado para os amigos, mas de coração ele estava abençoando aquelas pessoas. E aí eu ouvi a resposta, né? Quando ele faleceu, 5.000 pessoas. Gente, tem histórias assim incríveis que eu já tive a oportunidade de passar e zoeiras, né? Dentro do rádio, que antigamente a gente fazia, que hoje a gente não faz mais. E a diversão, né? Diversão de Era de muito, buscar. que as brincadeiras, como eu te falei, eram bem assim, sabe? Bem esquisitas, né? Teve uma vez, tinha um ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, eu era coordenador da rádio, e nós íamos inaugurar um novo estúdio da emissora, né? Um estúdio bonito que fizeram lá na Avenida Paulista, bem legal. E o meu locutor da manhã, ele falou assim, poxa filha, ele me ligou à noite, né? Cara, eu não consigo trabalhar amanhã, tô com dor de dente. Eu falei, pô, cara. Aí eu tinha que emendar das 6 da manhã até as 2 da tarde. Pois. Aí eu levantei cedo, aí quando deu umas 7 horas, me deu uma fome, que eu saí correndo de casa, né? Aí me deu uma fome e tudo, né? E desci, botei uma música do Prince, Purple Rain, no LP ela tem 11 minutos e algumas coisas, quase 12 minutos, né? Ela inteira. Dava tempo de fazer o lanche. Hoje eu vou de Purple Rain, só que não, eu desci, eu estava na rádio, ficava no quinto andar, eu peguei o elevador, desci, comprei um sanduíche, tinha um suquinho pronto,
Na hora que eu voltei para a rádio, para você ver como é que era um pouquinho... Tinha uma loja que estava abrindo de peixe. Esses peixes ornamentais de aquário, né? Sim. Aí eu falei, cara, eu vou levar um peixe. Mas olha, eu vou levar... Por que eu não esperei terminar o horário? Comprava o peixe depois, né? Mas eu queria aquele peixe naquela hora. Aí eu peguei o sanduíche, aí eu falei assim, cara, me vende esse peixe. Ele botou dentro de um saco plástico, era um peixe vermelhinho, com aquele rabão assim andando, né? Aí levei para o estúdio. Estou lá no estúdio, lá apresentando, não sei o que, comi meu sanduíche, né? Aí passou uma hora, passou umas 2 horas, né? Eu olhava aquele peixe, pô, esse peixe acho que vai morrer, cara. Pô, eu comecei a ficar agoniado aquele peixe ali, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei o peixe, na época os funcionários estavam chegando ao pouco, e eu esqueci que o Paulo Maluf, governador de São Paulo, ia para a rádio lá para inaugurar o estúdio. Olha a cabeça de jirico que eu tinha. Eu fui no bebedouro, antigamente o bebedouro era umas garrafas de vidro, e eu joguei o peixe lá dentro. Entendeu? Mas como ficava na área dos comunicadores, eu achei, pô, eles não, ninguém vai vir para cá. Ninguém Depois viu. eu troco a água, compro lá pego ali o reserva do bebedouro, coloco ali, né? Pego a água da torneira e completo. Não, mas tinha os bebedouros reservas ali, né? Olha. Aí eu botei lá e eu vi o peixe todo felizão andando dentro do bebedouro. Falei, ah, graças a Deus, ele não vai Quem morrer. bebeu a água do peixe? Voltei pro estúdio e aí esqueci do peixe, né? Quando deu umas 10 horas da manhã, aí eu saí do estúdio e eu vejo aquela galera vindo em direção aonde ficavam os estúdios. Aí eu olhei, aí estavam lá fazendo aquela fita para serrar a fita. Eu falei, meu Deus do céu, inauguração aqui do estúdio, né? Aí ajeitei o estúdio, entrei, aí os LPs, as cartucheiras e não sei o quê, aí voltei, estava lá o governador chegando, aquela galera lá, ó, né, os assessores, e aí cumprimentando tudo, né? Aí o governador, aí cerrou a fita, né? Tá, veio andando, aí aquele monte de gente atrás do governador na frente. Aí o governador deu sede nele, né? Aí ele pegou um copinho, aí ele foi, ele olhou assim. O peixe dentro. Aí o dono da rádio chamava Jair, né? Aí essa hora eu tive um acesso de riso, eu passei mal. Mas assim, eu tive que me segurar, né? Minha risada, minha gargalhada muito alta. Aí ele, ô Jair, pois não, governador, isso daqui é um aquário? E o peixe Aí ele bem falou, feliz. não, isso é um bebedouro, mas tem peixe aqui dentro. E aí, Eduardo? Eu entrei dentro do estúdio, né? Eu com uma vontade de rir, mas eu não tinha muito tempo, porque ele já ia logo entrar no estúdio, né? Eu segurando aquilo lá, de repente ele entrou, eu engoli, aí ele me abraçou e, bom, enfim, fez lá alguns elogios e tal, né? Mas aí eu fiquei grilado, porque aquela coisa do peixe, né? E quem foi que colocou peixe? Mas ninguém me dedava na rádio. Sabe aquele compromisso, aquele pessoal unido, fiel, né? fiel. Fiel, todo mundo. Como é que vergonha o governador aqui colocar um peixe ali no bebedouro. E depois? Você levou o peixe, contou a história. O peixe sumiu, né? O peixe, quando não eu era voltei, de ninguém. Não é, não. Sei lá, mas mataram o peixe, jogaram o peixe lá do quinto andar, né? Que eu fiquei com uma dó do peixe, né? E aí eu falei, pô, cadê o peixe? Mas eu não podia fazer, porque senão eu ia dizer, não, foi Eduardo Lima que fez aquilo. Sim. Né? Aí o peixe, não sei onde ele tá, não sei onde ele tá, se ele viveu, se alguém levou ele para casa, né? Se comer o peixe também. Mas imagina, ter que fazer a entrevista pensando no aquário. Não, tem outras também assim, as brincadeiras eram bem esquisitas. Eu acho que eu não sei se vocês estão gostando, mas assim, são histórias do rádio. Fique muito à vontade, Eduardo. Teve uma outra vez, a rádio ela fazia muitos shows no interior, das cidades próximas a São Paulo. Aí eu ia com a minha equipe, a gente pegava um ônibus, né? Aí as gravadoras reuniam os artistas. Então tava lá Jerry Adriane, que não eram as músicas que a gente tocava, mas o povo era um povo assim, que, né, era um ginásio muito grande, então tinha pessoas que gostavam de Jerry Adriane, a Sandra Sá, que na época era Sandra Sá, eu acho que ela voltou a ser Sandra Sá agora, era Sandra de Sá, enfim, vários artistas originais do samba, Marquinhos Moura, enfim. Aí todo mundo dentro do ônibus ali, e aí chegamos lá no ônibus, aí o pessoal foi pro hotel, preenchendo ficha, né? E eu fiquei por último, ajeitando que eu tinha que ver lá o ginásio, né? E a minha equipe foi comigo. Quando a gente combinava assim, olha, vamos aprontar? Vamos. Como é que vai rolar? Não sei. Vamos no embalo. Quem vai na frente? Então a gente revezava. Tinha uns mais loucos do que eu e outros nem tanto, né? Aí naquele dia eu falei assim, deixa eu ir hoje sou eu que vou aprontar. Aí eu entrei chorando. Só que eu comecei assim a brincar que eu estava chorando, quando eu vi eu estava chorando mesmo. Né? Um ator. Só que quando eu olhei para trás, assim, para os meus locutores, eles também começaram a chorar. Aí me deu vontade de rir, porque também estavam muito bem no choro deles. Tinha uma locutora, a Mônica, ela era muito engraçada, né?
E era assim, era o rosto, né, fazendo ela chorar. Era igualzinho quando ela chorava mesmo. Aham. Quando dava bronca nela, ela chorava. E aí tá, aí eu falei, nossa, que acidente terrível que aconteceu ali na estrada, né? Eu não vou falar o nome do artista que eu matei ali, entendeu? Mas era um artista muito conhecido. E aí o pessoal que estava fazendo ficha, como estava tendo muitos eventos na cidade de Sorocaba, então o hotel estava cheio, então tinha muita gente na recepção, e eu fazia alguns gritos, sabe? Eu estou sofrendo muito, sabe? Aí para as pessoas prestarem atenção no que eu tinha a dizer. Eduardo Aí do tinha as céu. pessoas da recepção ali que ficaram, né, olhando, e eu dava esses berros, assim, saco soltando, né? E os meus amigos, a minha galera também chorando. Todo Né? mundo Ô, encenando. chefe, fica forte, chefe. Eu sei que foi terrível ver essa cena, mas o que foi que aconteceu? O artista tal, ele foi esmagado entre uma batida entre um ônibus e ele vinha aqui para também participar desse evento. E aí ele parou o carro, tinha um ônibus na frente, veio outro atrás e entrou com tudo. E o carro ficou espremido entre os dois carros. E depois, quando eu fiquei sabendo, disseram que o carro ficou tão espremido, mas tão espremido, que no velório não iam ter condições de tirar o corpo dele e ele ia ser enterrado com o carro e tudo. Meu Deus. Olha assim. E o povo acredita, nossa, sério? Não é sério isso, não sei o quê. Enfim, fomos lá fazer o evento, foi um sucesso, tudo. Eu esqueci o lance do acidente. Quando voltamos para São Paulo, as pessoas começaram a maior buchiço em todas as rádios, Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, noticiando e querendo Repercutiu. saber se aquele artista realmente, contando aquela história triste, que ele havia morrido num acidente grave, o fulano de tal, né? Aí eu comecei, falei, caramba, aquela brincadeira lá acabou gerando algo Repercutiu. grave todo. De repente ele apareceu, conseguiram achar esse artista e aí ele, não, gente, eu estou vivo, o que foi que aconteceu? Está Não, tudo porque bem. me disseram que teve um acidente grave aqui no caminho para Sorocaba, que você ia fazer show, né? Não, eu fiz show aqui em Goiás, está tudo bem, estou vivo, aqui perto da minha fazenda, Nossa. tudo, né? E, então tem essas histórias assim que a gente aprontava, dava risada, né? Aí tem outras malucas aí que é para um outro podcast. É Eduardo. brincadeira que parece não ter graça nenhuma, mas na época era muito engraçado. E como as tecnologias não existiam dessa forma, era o boca a boca, né? Era boca a boca, não tinha. Então disseminava assim, pela rádio, pela televisão, e até provar que não era mesmo, ou encontrar a pessoa, demorava-se um certo Mas eu matei tempo, muitos né? artistas, viu? Olha. Às vezes hotéis diferentes, né? Pessoal que não conhecia a gente. Eu sempre contava uma história de... E todo mundo ia junto contando, Não, todo mundo brincando. chorava, ia espalhando, se ligando, né? E Eduardo, você já morou em várias cidades, né? Hoje, como tem sido para você Joinville, Santa Catarina? Porque os seus familiares são da Bahia e de São Paulo, né? Os meus familiares, minhas filhas, né? Então Isso, moram isso. distante. Como Os tem. meus amigos de infância são de São Paulo. E quanto tempo você está em Joinville? Eu estou desde 2008. Eu vim para Santa Catarina em 2002. Eu vim a convite da RIC, na época é RIC, hoje é ND. Aham. Então eu vim para trabalhar em Florianópolis. Eu tinha saído da Record, trabalhei 10 anos, passou um facão lá, o Boris. Ó, Boris Casoy, um beijo para você, tá? Te adoro. Aí ele demitiu lá 110 pessoas, eu estava incluso. E no meio de comunicação, nessas grandes emissoras, a gente tem que ter uma pessoa que segure, não pela competência, que a gente tem que ser competente, né? Mas também Sim. que nos proteja para que ninguém mexa na gente. E essa Uhum. pessoa que nos protegia, pelo menos algum dessas 110, o Silvio Santos tinha levado ele, tinha contratado ele com o Eduardo Lafon, que ele acabou levando o Ratinho para o SBT. Enfim, a Ana Maria saiu, foi para a Globo, né? E aí a gente ficou sem a proteção desse diretor e do presidente, que era o bispo João Batista, que é um bispo 100% maravilhoso. Aí eu saí, aí falei assim, vou curtir um pouquinho, né? Que eu estava 10 anos trabalhando direto, quase de segunda a segunda. Uhum. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, ficar lá um período lá, e a CNT me contratou. Aí veio a dengue na época, que foi bem forte a dengue no Rio de Janeiro. Eu parecia pai de santo, que eu levava umas velas de citronela. Para que não eu chegar peguei, perto. que eu peguei a dengue, né? Então eu peguei a dengue assim, fiquei mal mesmo, né? Então, aí eu tinha lá vela de citronela. Então, quando eu ia nos locais, eu fazia um monte de vela de citronela em volta de mim, né? Parecia pai de santo. E aí eu falei, não dá mais para ficar no Rio, tô com medo. Aí fui para São Paulo. Aí foi aquela história que eu te contei, né? De começar a fazer, de conhecer lá o mercado. Não, Sim. essa história já é mais antiga.
Mas aí eu fui para São Paulo e nisso eu estava... Um amigo meu, que era da Bahia, que na época eu trabalhei 10 anos na Globo Bahia, né? Antes de vir para Record. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Sim. E aí ele falou assim, ô Eduardo, eu tô aqui na Record. Eu falei, cara, me arranja alguma coisa aí. Isso na Record em São Paulo. Aí eu mandei uma fita cassete, o pessoal gostou e acabou me contratando, né? E aí, Aí depois desse período, quando eu fui demitido, que eu vim para Santa Catarina, foi mais ou menos assim. Encontrei um advogado amigo meu, que era meu amigo de infância. Eu estava num restaurante em São Paulo. Eu falei, pô, conheço aquele cara, não sei de onde. Aí eu fico meio assim, levantei. Cara, de onde eu te conheço? Eu estava olhando para você também, de onde eu te conheço? Aí eu sou o Eduardo, eu sou o Edson, tá. E aí? Não, porque eu não sei o quê. Aí começou, a gente jogava bola na rua, lá, etc tal, dois molequinhos, né? E ele era daqui de Chapecó. Ele era um dos advogados do grupo, o Rick, né? Uhum. Eu falei, cara, me dê uma fita cassete que eu vou levar lá para os Petrelli. Aí veio, trouxe, não deu 2 dias, o pessoal me ligou e me fez a proposta, né? Tinha me separado, aquela coisa toda. Eu falei assim, novos ares. Não conhecia Santa Catarina. Aí eu vim para Florianópolis, chegando aqui em Florianópolis. Mas agora eu fiquei muito nervoso nesse dia, né? Porque eu estava achando que eu ia ficar em Florianópolis, né? Mas aí ele falou assim, eu preciso de você em Chapecó. Aí eu falei, pô, Chapecó, eu nunca trabalhei em interior, né? Sempre fui apresentador de capital, não sei se eu vou querer não, né? Mas eu já tinha largado tudo lá de São Paulo, também não dava Não para dava. voltar, Sim, né? era uma Aí mudança eu de vida, fui. né? Mas o engraçado que Chapecó era o seguinte, esse Edson, que é advogado, que eu conheci, ele é de Chapecó. E ele morava numa pensão. E essa pensão, a maioria das pessoas que era próxima à minha casa, era de Chapecó. E era a minha turminha de jogar bola. Então, quando eu retornei para lá, eu reencontrei todo esse pessoal que era, né? Tudo era guri. Todos amigos. Hoje já tudo barrigudo, homem casado, sabe? Já formado, com famílias lindas, né? E os pais deles conheciam a minha mãe. Eu já tinha perdido a minha mãe. Então, eu me senti muito acariciado em Chapecó em Sim. estar com essas pessoas que minha mãe ajudava. Minha mãe ficava, não tem nada que fazer, eu vou ajudar. Esqueci o nome da dona da pensão, né? E as duas eram muito amigas também, sabe? Olha Então eles só. gostavam da minha mãe. E a minha mãe falou, olha, vai estudar e não sei o quê. Aí, quando vinha os pais desses jovens, né? Aí eu falei assim, a dona Margarida, que está aqui tomando um cafezinho aqui, ela acaba dando bronca no seu filho aí, para mandar para estudar, tudo bem, enfim. E essas mães cuidaram de mim lá em Chapecó quando eu cheguei. Então adorei, sabe? Ter Foi morado em muito bem Chapecó. recebido, criou suas raízes. Aí em 2008, o Petrelli falou assim, preciso que você vá para Joinville. Aí eu falei, não vou não, eu estou muito bem aqui em Chapecó, né? Aí ele falou assim, aí o seu Petrelli não gosta de ouvir não, né? Ou você vem ou você vem. E aí você veio. Aí eu vim para Joinville. De início, eu tive dificuldade, eu vou fazer uma revelação aqui, eu tive dificuldade de gostar da cidade. Mesmo, Eduardo? Porque eu liguei para São Paulo, né? Eu falei assim, olha, vocês me transfiram, me arranjam no meio da Amazônia, o índio, sabe? Eu não quero, porque... não, me disseram que você está hiper bem aí, o povo gosta de você, você está na liderança, né? Eu falei, cara, mas eu tenho dificuldade disso. Vocês me conhecem, que eu converso até com poste. E as pessoas não estão, acho que, gostando muito do meu jeito aqui. Eu estou me sentindo só, eu não quero me sentir só. Aí, nesse dia, tinha um gerente do comércio, do comercial porque aí em São Paulo, sem me falar, que ligou para a direção da Florianópolis, aí Florianópolis ligou aqui para Joinville, né? Disse, olha, o Eduardo Lima quer ir embora. Não, mas pô, como assim? Ele está bem aqui, etc. Como é que ele quer ir embora, né? Aí eu morava no Floresta aqui, né? Na época, aí tocou a campainha. Foi, Eduardo. Eu falei, o que deu, né? E como eu estava querendo ir embora, só tinha a cama, a geladeira, o fogão e a televisão, sabe? E o armário. Eu não vou comprar nada, não vou investir, que eu vou embora. E nisso, esse gerente comercial, que hoje é diretor da PAN, lá em Curitiba, uma pessoa maravilhosa, Gilson Betti, ele chegou lá como não quer nada, ele é muito divertido, né? Falei assim, pô, e aí, hoje vai ter uma festa, amanhã vai ter uma festança lá na rua do Papai Noel, eu queria que você fosse conhecer a galera. Pô, vai lá, não sei o quê. Eu falei, porra, legal, tudo bem. Ele já sabendo que eu estava com dificuldade de fazer amizade. Sim. Quando chegou lá, ele combinou com todo mundo que estava na festa, ele chegou cedo. Olha, vocês recepcionam aqui o Eduardo Lima, que a gente não pode perder o Eduardo Lima. Então, vamos tratar o cara como se estivesse chegando o Roberto Carlos aqui, né? Aí parei o carro sem saber de nada, né? E o pessoal chegou, pô, que prazer, pode tirar uma foto com você, pode não sei o quê.
E aquele pessoal brincando comigo, não sei o quê. Não, olha, eu tenho um barco. Você já conhece a Baía da Babitonga? Assim, pô, tem mar aqui em Joinville? Nem sabia que tinha mar aqui. Olha, Tem mar aqui? Ah, pois é, vamos lá andar de lancha. Aí, babá, e começou, virou uma amizade. Amizade. Hoje eu tô aqui falando com você. Apaixonado por olha, Joinville. Não troco por nada. olha. Eu vou para São Paulo para ver filha minha. Agora no casamento, era para passar uns 10 dias, né? Ah, deu 6 dias. Falei, não dá para ficar muito tempo longe de Joinville. Aqui é meu porto seguro. Gostou. E o que você mais gosta na cidade, Eduardo? O que eu mais gosto da cidade? Cara, a tranquilidade, a segurança, sabe? O povo aqui me trata muito bem, eu vou nos lugares, as pessoas me tratam bem. Desde das pessoas mais simples até os grandes empresários me tratam com respeito. Então eu me sinto assim em casa, sabe? E aí Lá no criou. meu prédio, os meus vizinhos, é o meu síndico, é o zelador se eu precisar de alguma coisa, né? E uma figura muito conhecida, muito querida por todos, né? Que a gente sabe. Eu espero que sim, né? Eu faço isso de coração, sabe? Não estou sendo falso para querer, né? Se fazendo simpático, né? Esse é meu jeito e adoro fazer rádio. Quero convidar todos vocês que ouçam das 7 às 8 da manhã o Jornal da Máxima, né? Eu gosto sempre de buscar informações que às vezes os outros não buscam, né? Não colocam no ar aqui, porque eles gostam de fazer um jornalzinho mais sério, né? E aí eu gosto de colocar umas coisas assim para distrair, né? O povo está no trânsito, tá, né? Deixa eu falar uma abobrinha aqui. Eu vou lá ler uma notícia meio... por exemplo, amanhã eu vou ler uma notícia, quer dizer, amanhã, né, que já está, não sei quando vai passar aqui esse podcast, mas assim, eu separei uma notícia hoje muito engraçada. Quer dizer, ela pode ser assim, para mim é engraçado, né? Sim. Tinha um carro fúnebre que estava em Curitiba, e numa rua bem cheia de trânsito lá, tá? Ele parou o carro no sinal e na hora que ficou verde, ele acelerou. No arranque, a porta de trás abriu e o caixão foi pro meio da rua. E o cara foi embora. Entendeu? E o caixão na Olha, rua. E aí, depois de um tempo, tinha um motoboy que estava passando atrás, ele viu aquilo e foi correndo lá pro carro para funerário e avisar. avisou, escuta, para aí que o caixão caiu lá atrás. E aí, Né? Só que nossa. eles não tinham como parar da ré por causa do trânsito. Aí ele estacionou o carro e aí eles saíram. Aí quando saíram, o caixão no meio da rua, certo? Aí o pessoal foi remover, pegar o caixão na rua para levar para a calçada. Aí quando foi levar para a calçada, a tampa abriu. Minha nossa! Você tá entendendo? Sim. Então, assim, eu gosto de buscar essas notícias, assim, fico fuçando, entendeu? Porque são coisas assim, com todo respeito ao morto, né? Sabe? Mas eu acho uma notícia hilária, eu gosto de botar Sim. essas coisas assim. Sim. E Eduardo, né, falando de notícia, assim, Ó, ele você deu é... risada, então vai ser engraçado amanhã. Isso. Você é da área do jornalismo, né? E é sobre sentir também. Esse equilíbrio de transmitir a notícia verdadeira e com clareza, mas de também trazer um momento de diversão, né? Vou usar o termo, não sei se é assim, de quebra de protocolo. Mas quando se trata de uma notícia não tão boa, vou usar o caso da Marília Mendonça, Cristiano Araújo, que repercutiu muito, né? Por serem figuras muito coletivas e do qual vocês estavam noticiando o tempo todo. Isso é difícil para o comunicador no outro lado também? Olha, assim, ele é, não digo que é difícil, mas a gente tem que estar preparado para qualquer tipo, por exemplo, hoje aqui em Santa Catarina, em São Paulo, como a notícia ela vem de aquela coisa de imediato, você recebe na hora. Então, por exemplo, só para explicar rapidamente para vocês, vamos dizer que eu estou na televisão. Televisão, você está ali ao vivo e você tem um teleprompter. Então, você lê tudo que está naquele teleprompter lá. Você está olhando para a câmera, tudo, mas existe todo um texto. Só que boa parte daqueles textos, às vezes, está sendo escrito na hora. Então, você está ali ao vivo, todo mundo ali, uma audiência espetacular, né? E aí você vê o cara escrevendo lá no teleprompter, às vezes apagando até onde você está lendo, porque ou é o português errado, ou então está repetindo palavra, é um ponto, Sim. uma vírgula, né? Aí ele vai escrevendo tudo e você está ali interpretando com aquela cara tranquila, tudo. Agora, nessa hora, às vezes tem informações que entram de primeira, aí você vê numa notícia, por exemplo, grave, da morte de alguém importante, de alguém conhecido, né? E você tem que estar preparado porque a entonação é a expressão, voz, né? E levemente você demonstrar que aquilo, você também está emocionado com a Que te notícia. afeta, né? Porque a emoção está na imagem. Se você não tem imagem, você trabalha um pouco mais, numa nota, né?
com a tua voz, olha, e morreu, e não sei o quê, um acidente grave. Aí você trabalha com o rosto, já que você não tem a imagem. Sim. Quando você tem a imagem, você diminui um pouco a emoção, porque tem a imagem. Então, deixa a imagem ser a emoção. Uhum. Você não faz aquela coisa do sensacionalismo, né? E a pessoa morreu, e não sei o quê. Não se faz isso. Então, tem esse controle que você, logicamente, você aprende a fazer isso, porque na Globo e na TV Record existem fonoaudiólogos que trabalham os repórteres e os apresentadores. Hoje nem tanto, infelizmente o padrão terminou. Eu vejo cada barbaridade fazendo jornal aí que eu fico, meu Deus do céu, que esculacho. Esses dias eu vi um repórter aqui de Santa Catarina fazendo um link ao vivo no Bom Dia Santa Catarina. Ele estava com a mão na cintura e o apresentador chamando ele estava assim meio de lado, com a mão assim na cintura e o microfone, que tem a logomarca da emissora, pro chão. Tava só o corpo dele com a mãozinha na cintura e ele sabendo, porque ele estava ouvindo o apresentador falando com ele. Então, ele está lá parado na BR-101, não sei o que, devido a um acidente, né? Ele sim, não sei o que você estava. Aí quando viu que ele tinha que entrar, ele levantou. Falei, gente, eu fico assim querendo, Horrorizado. sabe, de ligar lá para a RBS. Falei, meu, o que é isso? Sabe, a postura do rapaz. É o Então olho. acabou. Isso daí que eu tô. Questão de postura, acabou. O cabelo das pessoas não se cuidam, né? Aqueles cabelos assim muito estranhos, né? Sim. Porque é o seguinte, o que tem que aparecer é a notícia. Sabe? O que tem que aparecer é a sim. notícia. A pessoa vem muito fantasiada, vem com roupas diferentes, distrai a notícia. Às vezes não presta atenção, que você tem ali, você passa uma informação, a pessoa acabou se distraindo ali com a roupa que você está usando, com o jeito do cabelo que você está né? Tem umas apresentadoras também que estão aparecendo aí com os cabelos horrorosos. E a imagem conta muito, né, Eduardo? Claro, tem que ser uma imagem discreta, bem vestido, claro, né? Cabelo penteado, etc. Tal. Eu acho que a mulher tem que mostrar o rosto, sabe? Assim, cabelo, né? E o homem, o cabelo comportado, assim, bem vestido. Mas eu dou. Para mim, a notícia é a estrela não é o apresentador. Exato. Né? Você acaba ficando famoso por causa da notícia. É a pessoa que está aparecendo ali também, né? É. Sim. É isso. Eduardo, que maravilha te ouvir, né? Aprender com você. Eu acho que quando a gente conhece pessoas, que a gente valoriza e que a gente tem esse poder da constância de continuar e de se permitir a aprender, isso faz toda a diferença. Como eu te falei, assim, a comunicação, para mim, veio numa fase muito difícil, que foi da dor. Né? Estávamos conversando antes de iniciar que meus avós ficaram doentes, eu perdi os dois em 44 dias e a comunicação foi a minha fuga para esse momento. Era onde eu entrava no rádio ao vivo, fazia as brincadeiras e aí a minha voz foi percebida. E naquele momento eu me senti muito importante, embora não conhecesse ninguém do outro lado, sabe? Mas é sobre o poder de falar com as pessoas, da entonação de voz, fazer com que elas se sintam. Porque por mais que as pessoas não se conhecem, vocês como comunicador, apresentador, radialista, vocês têm um poder que talvez não façam ideia do quão é importante para nós ouvintes do outro lado. Você me fez uma pergunta um tempo atrás, eu vou só finalizar agora que você falou. Você falou quando o artista morre, para vocês entenderem o que é comunicação, tá? Quando o artista morre, como é que é aquele momento de passar a notícia? Eu perdi quase todos os meus irmãos, só tenho um, nós éramos em 6. Tinha só um irmão, que já também está malzinho, que mora no Rio de Janeiro, não trabalha com comunicação. Então, na maioria deles, eu estava trabalhando quando eles se foram. Teu irmão faleceu, eu estava no ar. Teu irmão faleceu, eu estava no ar. Teu irmão faleceu, tua irmã faleceu, eu estava no ar. E sabe onde que eu estava no outro dia? Depois da morte, depois do velório? No ar. No ar. Essa é o lance da comunicação, sabe? Porque quando meu irmão faleceu no Rio de Janeiro, aí me ligaram, porque eu quis dar uma arejada, né? Aí eu falei assim, não, Lima, então assim, amanhã você não precisa vir. Aí eu falei, mas ele vai me dar uma folguinha, né? Aí quando cheguei em casa tinha um bilhete lá, né, pessoal, que era no outro dia para eu estar no meu horário, sabe?
E normal. Aí eu chorava entre uma música e outra, né? Mas no rádio ali, no momento, eu estava igual. Fiel. Aí era o Eduardo profissional. E as pessoas, às vezes, quem não me conhecia, não sabe como é que funciona o meio de comunicação. Cara, o irmão dele faleceu ontem, o cara tá no rádio falando maior alegria. Julgamento. Né? Mas também o profissionalismo, né? É que era o único momento que eu conseguia amenizar a minha dor. Por isso que eu também gostava, sabe, sempre assim de, no outro dia, voltar a trabalhar, porque era uma forma, como você falou da sua dor, você encontrou no rádio. Eu entendo a sua dor, sabe? Porque também eu procurava ir para o rádio, né? Então, aquele momento que eu estava falando era um momento que eu me desligava, né? Enfim, e me lidar, né, com essas Sim. dores assim, e dar a volta por cima. Mas a minha grande alegria em relação a tudo isso é que, como nós estamos aqui numa grande escola, a gente vai se rever logo mais adiante. Não adianta a minha ida, que quem sabe é o tempo de Deus, né? Mas eu estou preparado porque eu sei que eu vou encontrar uma parte, boa parte, eu espero que todos eles... É verdade. Muitos eu não pude dar o abraço, aí agora vai ser um abraço diferente. Verdade, Eduardo. Triste, né, esse assunto. Falávamos sobre viver o dia de hoje, porque amanhã pertence a Deus, né? É isso aí. E viver com intensidade e alegria. Eduardo, obrigada por me permitir te Obrigado ouvir. você, Karina. Obrigado pela paciência aí de vocês estarem ouvindo aí muitas histórias, né? Conhecer a história. Então, sou muito grata e muito feliz por conhecer e poder ouvir pessoas como você. Gratidão. Karina Braga do Vila Nova, uma salva de palmas para ela. Eduardo Lima, um grande amigo lá da Máxima Hits. Tamo junto. Isso aí.